Ei, abelha rainha, seja muito bem-vinda ao seu podcast semanal da realeza. E nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ser uma tentante. Você sabe o que é ser uma tentante? Para quem não sabe o que é ser uma tentante, trata-se de mulheres que estão tentando engravidar. Mas esse podcast vai um pouco além. A gente vai discutir um pouquinho também sobre essa decisão de querer ou não querer ter filhos. Então, se você já pensou nessa questão em algum momento da sua vida, esse podcast é para você. Mas se você não pensou, eu tenho certeza que na qualidade de mulher, em algum momento você vai pensar. E, sobretudo, depois dos 30, né, gente? Vamos combinar que, querendo ou não, a gente tem ali um reloginho biológico, né? Que vai nos avisando deste processo do passar do tempo e que vai despertando na gente aí algumas reflexões. Inclusive, vou ter ou não vou ter filhos. Mas a gente não pode começar esse rolê sem falar de maternidade compulsória, né? Então vamos lá, gente. O que é maternidade compulsória? A gente tem aí várias regras sociais e culturais das quais nós estamos inseridas, né? A forma como nós somos socializadas, educadas, né? É mais ou menos aquilo que nos ensinaram desejar, aquele lugar que disseram que é nosso, né? Aquele lugar que nós mulheres temos que ocupar. E a maternidade é um desses lugares, né? Porque desde pequenininha, veja só, a gente ganha bonecas. E quando a gente brinca de boneca, a gente tá brincando de quê? A gente tá brincando de cuidar. A gente tá brincando de educar. As nossas bonecas foram ali os nossos primeiros filhos, as nossas primeiras experiências maternas. Então, nós somos educadas dentro desse contexto. A grande questão, né, da maternidade compulsória é a gente pensar de onde vem esse desejo, né? Esse desejo foi implantado em mim, inserido em mim, está posto que é minha função ter filhos e que se eu não tiver filhos, eu não estou cumprindo a minha função. Isso é maternidade compulsória, né? É muito comum mulheres optarem por ter filhos apenas por uma pressão social ou familiar, né? E isso acontece muito depois dos 30, por conta dessa questão, né? Do relógio biológico, né? Tipo, se você não fizer isso agora, depois você não... Pode ser que depois você não consiga fazer e você se arrependa. E toda aquela história, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar muito sobre esse rolê da maternidade compulsória, né? De quem que é esse desejo? Esse desejo, ele é realmente seu? Ou esse desejo foi implantado em você, posto para você, e você foi lá e simplesmente comprou essa ideia sem nenhuma crítica, sabe? Sem nenhum senso crítico, sem nenhum questionamento, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre maternidade compulsória no decorrer do nosso bate-papo. Bom, o fato é que eu descobri que eu queria ser mãe com 27 anos. Até os 27 anos, ser mãe para mim era inimaginável, assim, era uma possibilidade inexistente. Até porque eu tinha critérios muito básicos para poder sequer pensar em ter filhos, né? Que era ter uma carreira bem estruturada, que era conseguir me manter, me bancar financeiramente, né? Sem depender de terceiros. Era ter os títulos que eu queria, conhecer os países que eu queria, e então eu pensaria em ser mãe. Mas até os 27, o desejo de ser mãe não existia, não existia. Mas com 27 anos, parece que uma chavinha virou assim, magicamente dentro de mim, e eu percebi que existia sim o desejo de ser mãe, que eu queria ser mãe. Mas, afinal de contas, não era muito bem o momento de desenvolver aquela ideia, né, dentro de mim, porque eu ainda não tinha cumprido aqueles critérios básicos que eu tinha colocado para mim, né? Carreira, títulos, vida financeira e tudo mais. E
aí, gente, aos 27 eu descobri que eu queria. E agora que eu tenho 32, quase 33, eu descobri que esta decisão do quero ou não quero, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. E aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas vamos voltar um pouquinho ali na maternidade compulsória. Há quem diga que escolher não ter filhos é um desejo egoísta. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Ah, mas você não quer ser mãe porque você é muito egoísta. Mas o que as pessoas não se dão conta é que querer ser mãe também é um desejo egoísta, gente. Fala a verdade. Não querer ser mãe está pautado, né? Numa escolha pessoal. Tá pautado num alinhamento com aquilo que você quer. Ou que você não quer, no caso, né? Não quero ter filhos, sabe? Não quero ter que emprestar o meu corpo nessa construção de um sujeito, de um outro serzinho. Não quero. É uma decisão egoísta. Ok, concordo. Mas querer também é uma decisão egoísta. Porque a gente quer um filho pra quê, gente? Pra dar pros outros? A gente é barriga de aluguel? Não! Você quer ter um filho pra quê? Pra você. Por que o título do podcast de hoje é Eu e Meu Filho Imaginário? Porque nós temos filhos imaginários. Estas mulheres como eu que querem ter filhos, nós temos filhos imaginários, né? Aqui no nosso imaginário. Esse filho tem nome, a gente flerta com a possibilidade de profissão dessas crianças, porque vamos combinar que vocês não pensam onde essas crianças vão estudar, né? Vocês não pensam como é que vai pagar a faculdade desses futuros adolescentes? A gente tem aí toda uma idealização desse filho. Então a gente quer filho pra quê? Pra gente, né? Pra gente mimar, pra gente educar, pra gente cuidar, pra gente amassar de beijo. Não é pra você também, criatura? Também é um desejo egoísta. Então a gente precisa entender que querer e não querer são desejos egoístas, porque no final das contas é tudo pra gente, é uma decisão que é nossa, né? E a gente tem que sair desse rolê de repente querer ter filhos, partindo aí desse movimento da maternidade compulsória, porque isso não dá certo, né? A gente sabe que o puerpério, a educação de uma criança é de um investimento muito grande, porque aqui a gente não tá falando só de reprodução de corpos, né? A gente tá falando de reprodução do sujeito, a gente tá falando da educação e da criação de uma outra pessoa, né? Então, é um processo de uma dedicação e de uma entrega muito grande, assim. Então, eu realmente acho que as pessoas só deveriam ter filhos se elas realmente quisessem. Porque se elas tiverem, é a responsabilidade delas educarem essas crianças, né? E proporcionarem condições para que essa criança se desenvolva enquanto sujeito, enquanto uma pessoa bem ajustada socialmente, né? Então, assim, as crianças merecem pais que querem tê-las. Se você não quer ter filhos, cara, tá tudo certo, né? É egoísta, mas querer também então tá tudo certo, né? Tenham filhos se vocês realmente quiserem, porque o babado sabe assim, na minha dissertação de mestrado, eu estudei em especial o ciclo gravídico puerperal, mas fiquei mais inclinada no puerpério. E, cara, é muito difícil, porque você empresta o seu corpo, você empresta a sua vida, você dedica toda a sua vida ali inicialmente, e quem sabe pro resto da sua vida, a uma outra pessoa, e inicialmente a um bebezinho que depende de cuidados para não morrer. Então, assim, se você quer, se você desejou, se a gente tá falando aqui de uma gestação desejada, segurar esse rojão, né, principalmente no puerpério, enfim, né, a criança é um bebê e uma criança durante muito tempo, vai demandar da sua atenção durante muito tempo. Quando a gente tá falando aqui de uma gestação desejada, você tem mais recurso emocional para lidar com esse rolê. Agora, imagina lidar com esse rolê quando você, no final das contas, você nem sabe por que você teve filho, ou você teve filho, sabe assim, para atender esse ideal social, para atender um ideal familiar, ou de repente atender o desejo do seu marido, enfim, da sua mãe, ou alguma coisa assim, né? Então, assim, questionem, né, esse rolê da maternidade compulsória. Mas a gente não pode negar que, mesmo você fazendo essa reflexão, nós somos atravessados pela nossa cultura. Se a gente olhar para os nossos avós,
né? Se a gente olhar para as nossas bisavós, era naturalizado ter, tipo, 10, 12 filhos. E olha lá, muito mais, era normal. E se a gente, no passado ainda, mulheres que não tinham filhos, a vida delas tava, tipo assim, desgraçada porque elas não tinham filhos, assim, sabe? Então, somos atravessados pela cultura. Antes era desejável, né, ter 10 filhos, 6 filhos, enfim. Mas hoje, se a gente vê, é 1, 2 no máximo e de preferência um casal, tá? Um menino e uma menina. Então, assim, somos atravessados pela cultura de igual modo, mas isso não quer dizer que você não tenha que questionar esse desejo. De quem é esse desejo? É um desejo que é seu? É um desejo que implantaram aí na sua cabeça e você acha que você tem que atender esse ideal social ou esse ideal de qualquer outra pessoa que não seja o seu. Mas o fato é, né, abelha rainha, se você não pensou sobre isso, em algum momento você vai pensar, principalmente se você tiver mais de 30 anos. Principalmente se você tiver mais de 30 anos. Porque a gente tem esse rolê do relógio biológico. Eu acho um saco esse rolê do relógio biológico, porque isso só serve para deixar a gente ali com angústias e de repente queimar a largada e fazer coisas que talvez a gente não devesse fazer naquele momento, mas preocupados com o relógio biológico. Mas, ainda assim, ele existe. Ele existe. E aqui eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Isso aqui chama mais ou menos tabelinha de fertilidade, assim, né? Um rolê assim. Que aqui são as estatísticas, né? O quanto de possibilidade você tem para engravidar de acordo com a sua idade. Então, aos 20 anos, você tem 25% de chance de engravidar. Dos 21 ao 31, você tem 20%. Dos 31 aos 35, você tem 15%, que é onde eu estou. Gente, confesso que quando eu olhei para essa estatística assim, eu falei, mas já tô nesse rolê de 15%? Como assim? Pois bem, dos 36 aos 39 são 10% de chance e dos 40 anos aos 44 nós temos 5% de chance de engravidar. E aí, confesso, né, estou aqui confidencializando a vocês, que dos meus 27 aos meus 33, eu faço 33 no ano que vem, viu, gente? Mas eu já tomei nesse rolê, assim, quase assumindo os 33. Dos 27 aos 33, foi um pulo. Quando eu assustei, eu falei, gente, mas eu já vou fazer 33. E aí, que eu me dei conta, né, de que essa reflexão sobre ter ou não ter filhos, o buraco é muito mais embaixo. Porque agora, nos meus 32 anos, eu já cumpri aqueles pré-requisitos que eu tinha anteriormente, que era ter os meus títulos, né? Fiz mestrado, doutorado vai ficar lá para minha velhice. Tenho aí uma carreira estruturada. Hoje eu conseguiria educar uma criança, mesmo sendo mãe solo, dou conta de educar uma criança. Então, posso ter filho. Mas aí eu entendi que não é só querer. Que o rolê não é só querer. E eu percebi que tem um processo, né, que compõe essa nossa linha de raciocínio. Então, o primeiro passo é, quero ou não quero? Primeiro a gente passa aí por essa reflexão de quero ou não quero. Aí, beleza, né? Tem gente que descobre isso com facilidade, tem gente que precisa de um pouco mais de análise, tem gente que fica nessa ambivalência. E a ambivalência, gente, assim, acostumem-se, né? Eu acho que se tem uma palavra que é sinônimo de maternidade, é ambivalência. Nossa, eu vou engravidar semana que vem. Vou engravidar. Tipo, como se a gente tivesse controle sobre isso, mas no sentido de tentar, né? Não, semana que vem, mês que vem, eu começo e já vou... Isso num dia. Aí no dia seguinte você fala assim, você tá maluco, gente? Que condição emocional, psíquica que eu tenho de educar uma criança? Não é o momento. Aí na outra semana você fala assim, cara, eu vou começar a tomar ácido. Ácido? Não é ácido, eu tinha até anotado aqui, gente. É um negócio que você toma quando você começa a se preparar para gestar. Eu esqueci, mas enfim, vai uma vitamina lá. Na semana que vem eu vou começar a tomar.
Aí na outra semana você fala assim, que isso, gente? Imagina que eu vou parar de tomar meu anticoncepcional. Então assim, essa ambivalência, ela é normal, ela sempre vai existir. Depois que esse bebê nasce, também é o mesmo rolê. Que alegria profunda que eu tô sentindo e tipo, que merda que eu fiz com a minha vida. Você vai transitar entre essas duas emoções o tempo inteiro. No entanto, a gente pode, finalmente, depois de muita reflexão, conseguir se inclinar para uma decisão. Não, efetivamente eu quero. Eu sei que eu vou oscilar, né, dentro dessa decisão, mas eu quero. Então a gente tá mais inclinado. Só que aí não é isso. Não é só isso, na verdade. Porque aí entra o segundo passo. Primeiro passo é quero. Beleza, decidi, quero ser mãe. Se você não quer, aí também não para por aí, né? Vamos imaginar que você não queira. Pô, mas se eu me arrepender... Aí tem mulheres que estão nesse movimento de congelar os óvulos. Pode dizer assim, ó, se eu me arrepender lá nos 40, no futuro eu tenho óvulos congelados, de repente eu faço uma FIV, né? Só que aí tem um outro processo aí. Mas vamos continuar aqui na hipótese de que você queira. Quero ter filho. Decidi. Primeiro passo, quero ter filho. Só que aí entra o segundo passo, que é quando eu quero ter filhos. Qual que é o momento que eu quero ter filhos? Porque veja, gente, se a gente olhar novamente, né, para as nossas mães e para as nossas avós, a maioria, né, não ocupavam espaços públicos. Por exemplo, a minha mãe foi dona de casa a vida inteira, né? Então, não tinha uma preocupação em relação à carreira, não tinha uma preocupação em relação à vida financeira, ela podia ter filho ali em qualquer tempo e espaço. Para nós, mulheres que ocupamos espaços públicos, né, que desenvolvemos carreira, né, que temos aí, e que às vezes somos as provedoras da nossa casa, enfim, tem toda uma preocupação. Porque a gente não pode simplesmente dar uma pausa ali em qualquer momento da nossa carreira. Você tem que ter toda uma estruturação, porque a gente sabe que o tempo... ele não corre igual, né, das mulheres para os homens. O tempo, ele corre de uma maneira diferente, né? Um homem, quando se torna pai, ele não tem impacto nenhum na carreira dele. A mulher, quando se torna mãe, ela tem um impacto gigantesco na carreira dela, porque ela é uma só. Não tem como ela parir, gestar e trabalhar ao mesmo tempo. E as mulheres que tentaram fazer esse rolê todo junto, elas pagaram com a saúde mental delas. Então, assim, não é só quero, mas é quando quero. Qual que é o melhor momento? Porque, de novo, né, aqui a gente não tá falando só da reprodução de corpos, você ir lá parir um bebê e vida que segue normalmente. A gente tá falando aqui de criar condições para que esse sujeito, para que esse bebê, essa criança, se desenvolva enquanto sujeito. E aí um dia eu tava pensando, eu falei, não, cara, quero ter filho, né, e tô, assim, sei lá, até então, como uma produção independente, mãe solo e tal. E aí eu pensei, cara, mas como é que eu vou fazer esse rolê, né? Porque eu trabalho, ganho super bem, mas eu sou proletariada, né? Eu não vivo de renda. Eu não posso simplesmente parar de trabalhar, né? A minha vida funciona e gira muito bem enquanto eu tô trabalhando, assim como a maioria das pessoas. Somos todos aí proletariados. Então, se eu tiver um bebê, como é que vai ser? Eu vou parar de trabalhar para cuidar desse bebê? Não dá. Pra parar de trabalhar para cuidar desse bebê. Mas eu também não quero ter um bebê para eu terceirizar o cuidado dele. Eu, Aline, tá? Eu não quero ter um bebê para terceirizar completamente o cuidado dele. Ou para minha rede de apoio, ou pagar por essa terceirização. Porque aí pra mim não fez o menor sentido, sabe? Falei, mas pra que eu quero ter um bebê se eu não vou poder curtir ele? Eu quero ter um bebê para poder curti-lo. E aí a gente entra em vários rolês, né, relacionados à parentalidade, né, mesmo mulheres que estão dentro de um relacionamento, casadas e tudo mais, entra um pouco dentro dessas preocupações. Essa mulher que trabalha, porque alguém vai ter que se dedicar 24 horas por dia para essa criança. Muito provavelmente vai ser essa mulher. Mas quem gosta de trabalhar, né, e gosta de ter a sua independência, seu dinheiro, vai fazer isso em qual momento? Percebem, gente, que a questão, ela só vai aprofundando, E aí a gente vai para um terceiro passo para ficar ainda mais difícil, né? Porque não tá ficando fácil não, tá ficando difícil. Quero ou não quero? Beleza, quero. Quando quero? Qual que é o melhor momento da minha vida para fazer isso? Né? Diminuindo os impactos sobre a minha carreira, diminuindo os impactos sobre a minha vida financeira, enfim. E aí vem, de que jeito eu quero? Não, beleza.
estou com 35 anos, esse é o momento, quero engravidar naturalmente, então esse é o momento de engravidar. Mas como é que eu quero esse rolê? Porque eu tenho aqui as minhas fantasias de amamentar em livre demanda. Quero super amamentar e quero amamentar até os 2 anos. Mas como é que eu vou amamentar até os 2 anos? Eu vou ficar 2 anos sem trabalhar? Não, eu vou trabalhar meio período. Vou trabalhar só na parte da manhã e à tarde não. Tá, mas eu vou trabalhar meio período de home office, porque aí eu consigo amamentar. Gente do céu, olha só onde vai o rolê, esse rolê dentro da cabeça de uma mulher. Porque a gente tem aí uma fantasia meio de onipresença, né? A gente tem, faz parte do momento, do contexto que nós estamos inseridas e de todas as cobranças que tem sobre nós. Porque a gente quer estar 100% no trabalho, porque a gente gosta de trabalhar. Eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar, tenho prazer no trabalho. Gosto muito de ganhar dinheiro também, gosto de ser independente. Mas eu também, quando tiver um bebê, eu quero poder passar a noite inteira com ele, claro, se ele tiver cólica ou amamentando ou o que for. E saber que no dia seguinte eu posso dormir também, tirar uns cochilinhos com ele junto. Sem essa noia de que tipo, mano, eu preciso dormir. Porque amanhã eu vou trabalhar. E como é que eu vou trabalhar se eu passei a noite inteira, claro, com esse bebê e ele não para de chorar? Gente, olha o rolê. Olha só a dificuldade que uma mulher tem para decidir se ela quer ou se ela não quer ter filhos. E aí, se a gente pensar, a gente começa com essa linha de construção, né? Que são esses 3 passos. Se eu quero ou se eu não quero. Quando eu quero e de que jeito eu quero. E aí a gente entra aqui nessa fantasia do beleza. Quando eu estiver preparada, eu vou gestar. Gente, olha que fantasia. Olha que fantasia. Reitero a fantasia da onipresença, que a gente quer estar 100% no trabalho, a gente quer estar 100% com as crianças, e não dá pra estar 100%, porque você é uma só. Né? Então não vai dar. E aí a gente fica com essa fantasia de que em algum momento a gente vai ser onipresente. Em algum momento eu vou conseguir estar 100% no meu trabalho, em algum momento eu vou conseguir estar 100% com o meu bebê, em algum momento eu vou conseguir ser 100% na vida. E aí quando eu for 100% na vida, aí eu posso gestar e engravidar. Que baita de uma fantasia. Essa é uma baita de uma fantasia, porque nós nunca seremos onipresentes. Nós nunca seremos onipresentes. Você nunca vai conseguir estar 100% no trabalho e 100% com o seu bebê. Você vai ter que escolher. E quando você optar fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, você vai estar perdendo outra coisa, que é a sua saúde mental. E aí você vai fazer um trabalho meia boca e você também vai estar ali com o seu filho sem estar no momento presente. E isso vai ser muito prejudicial para você. Resumindo, ser mulher tá muito treta, né? Tá muito difícil. Porém, é uma fantasia, cuidado, né? Eu acho que essa é uma fantasia também que eu tenho trabalhado muito em mim, né? Esses dias eu tava conversando, né, com a minha mãe sobre maternidade, gestar e etc. E aí eu falei assim, na verdade não foi esses dias não, faz algum tempo já. Mas isso ficou muito na minha cabeça, ficou muito marcado. E eu falei assim, não, cara, mas eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu ainda tenho que estruturar mais minha carreira, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu ainda tenho viagens XYZ pra fazer. E aí só depois que eu fizer tudo isso que eu vou ter filho. E a minha mãe bateu ali, a psicóloga dela baixou um Freud ali, que eu achei maravilhosa a intervenção psicanalítica que ela fez comigo. E ela falou assim, mas vem cá, você acha que vai chegar um momento em que você vai parar de desejar? Você acha que vai chegar um momento que você não vai querer mais estudar? Você acha que vai chegar um momento em que você não vai mais querer trabalhar? Bom, trabalhar não sei, mas estudar acho difícil. Você acha que vai chegar um momento em que você não vai querer viajar e fazer XY? Você sempre vai desejar alguma coisa. Se isso for critério para gestar, você não vai gestar nunca. E eu falei, é verdade, porque eu sempre vou ter coisas para fazer. Então, essa ideia de que... Porque são pensamentos inconscientes, tá? Essa fantasia aí
de quando eu estiver preparada, eu faço. Não, você nunca vai estar 100% preparada. Porque estar preparada é ter esta vida perfeita, que nós não teremos nunca. Estar 100% preparada é essa ideia inconsciente de onipresença, né? Eu vou conseguir fazer tudo. Então, assim, a vida que eu tenho hoje, eu vou manter mesmo depois de ter filho. Doce ilusão, sua vida vai mudar completamente. Não vai dar pra você ser a mesma pessoa. Tanto que o Osho fala, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Aquela mãe não existia antes. Ela passa a existir a partir do nascimento daquele bebê. Então, a sua vida vai realmente ser muito diferente. Então, o estar 100% preparada é uma fantasia, tá? Se você está esperando estar 100% preparada para gestar, sinto te informar, mas esse momento não vai chegar. Reitero, abelha, isso não quer dizer que você não tenha que fazer todas as suas reflexões críticas de quem é o desejo. Esse desejo é meu, esse desejo é do meu marido, esse desejo da minha família, da minha mãe, da minha sogra. De quem que é esse desejo? Porque, amiga, esse desejo tem que ser seu. Sabe por quê? Porque se você tiver filho pros outros, você vai se lascar. Porque no final das contas, quem vai cuidar dele é você. E aí você vai ficar mais brava ainda, porque você teve filho pros outros. Os outros não vão te ajudar, porque cada um tem seus próprios rolês. E aí você vai estar ali com a cria, que você não só reproduziu um corpo, né? Você vai criar ali um ser humaninho, né? Que você vai ter que se dedicar, sendo que você não teve porque você queria. Então assim, olhem pra dentro de vocês. Vocês querem mesmo ter filhos? Não tenham filho para marido, não tenham filho para sogra, para mãe, para cultura, porque no final das contas o rolê é com você. Você pode até ter uma rede de apoio bem significativa, mas no final das contas a teta é sua. Para começar, então você vai ter que se virar com esse rolê, então cuidado, não tenham filho pros outros, né? Então reflitam, sabe? Façam terapia, reflitam sobre essas questões, questionem a maternidade compulsória, mas também desconstruam a ideia de que vocês só terão filhos quando vocês estiverem prontas, porque estar pronta nunca vai acontecer. E aí, para encerrar esse assunto que não tem margem, né? Porque a gente poderia ficar aqui até semana que vem falando sobre ter ou não ter filhos, né? Eu ouvi uma fala que bateu assim, forte, muito em mim, que foi, né, a maravilhosa Vera Iaconelli, que fala isso em um dos cursos, enfim, que ela traz. E ela faz uma provocação, assim, que bateu em mim como uma flecha. Por quê? Porque a gente tem esse filho imaginário. Gente, eu fico imaginando meu filho, assim, apontando as bochechinhas dele, o nome dele, as roupas que eu vou botar nele, sabe assim? Qual a escolinha que ele vai estudar e que ele vai falar inglês. A gente tem todas essas idealizações em torno desse filho perfeito, né? Que aí depois a gente pode falar aí dessa perda, né, do filho ideal pro filho real. No entanto, a gente tem todas essas fantasias em torno da maternidade, porque a gente quer ser mãe. E aí, gente, a maternidade, ela diz mais respeito, isso é uma fala da Vera Iaconelli, a maternidade diz mais respeito daquilo que a gente perde do que aquilo que a gente ganha. Às vezes, quando você quer muito uma coisa, principalmente aqui a gente tá falando no rolê de ter filhos, né? A gente acha que é só ganho. Tipo, vou ser feliz só quando tiver esse bebê. Vou ser feliz só quando a minha família estiver completa ou quando eu tiver uma família. A gente tem uma idealização muito grande, né? E óbvio, você vai atender um desejo, né? Você que quer ser mãe, se tiver um bebê, você vai atender o desejo. Isso vai trazer muita satisfação, muito prazer, inclusive, né? No entanto, você vai emprestar o seu corpo. Você vai parar a sua vida para a criação, para a educação daquele sujeitinho. E isso empreende, isso representa, né? Isso representa um processo de luto muito significativo. E a gente não para pensar nisso, né? Dentro aí da nossa reflexão sobre querer ou não querer filhos, ou sobre quando ter filhos ou como a gente vai fazer isso, né? A gente vai ter ali um luto pelo corpo, a gente vai ter um luto ali pelas nossas relações sociais, porque a sua vida vai mudar, né? Muito provavelmente o seu ciclo social vai mudar, né? Você vai ter um luto ali pelas suas noites de sono, porque você vai ter uma privação de sono do caramba, né? Você vai passar por vários processos de luto, você não vai mais ser a profissional que você era antes, porque agora existe um bebê, né? E agora você vai compartilhar com esse bebê
toda a sua energia, né? Então, assim, tem vários processos de luto em meio a esse processo de ganho, né? Você vai ganhar um bebê, mas você vai perder várias coisas. E se a gente pensar, é a maior crise, né, da vida adulta de uma mulher. É uma crise por ganho, mas não deixa de ser uma crise. E que envolve muitas perdas. E é muito importante a gente pensar sobre essas perdas também para estarmos prontas e dispostas a passar por esse processo de luto. Tem cartilha para isso, gente? Tem não. A gente lê, a gente faz curso, a gente estuda, mas não tem como se preparar para esse rolê. Primeiro porque cada uma de nós vai construir a sua maternidade de acordo com a sua condição física, psíquica, emocional, financeira, né? De acordo com aquilo que acredita. Cada uma vai construir a sua maternidade a seu modo. Claro, você pode estudar sobre amamentação, sobre introdução alimentar, sobre desfraude, você pode estudar sobre tudo, você pode estudar sobre puerpério, mas você só vai aprender realmente, efetivamente, na prática. É uma experiência muito única, muito individual. Mesmo quando você tá indo, por exemplo, pro segundo filho, é outro rolê, cara. Porque você já é outra pessoa, você vai ter outro bebê, que é diferente do primeiro. Então, são construções individuais e que envolvem processos de luto, além do ganho, né? Porque a gente também tem uma romantização muito significativa da maternidade, que a gente também deveria questionar, não necessariamente assim para desistir de ter filhos, ou para desistir também, pode ser, mas pra gente ir mais preparada, né, e não levar um choque com a realidade, que é a educação de uma criança, que é o exercício da parentalidade e ter que criar condição para essa criança viver, né, a começar por aí. Então, olha que baita responsabilidade. Então, reflitam. E tentem ir além, né, do quando, ou melhor, do quero ou não quero, né, quando quero e de que jeito quero. Desconstruam as fantasias, né, em relação ao estar 100% preparada, não tenham filho pros outros e façam terapia. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente se vê para falar aí sobre assuntos do cotidiano, mas que com certeza impactam a nossa vida e a nossa saúde mental. Um beijo, abelha rainha, e a gente se vê em breve.